Era para ser uma noite festiva, num jantar em família, mas acabou se transformando em uma noite sangrenta. Essa história de terror que vocês irão assistir, vai deixá-los apreensivos, quando um dos convidados acaba se transformando em um lobisomem assustador e violento. O que deveria ser uma celebração da Quaresma, se transforma em uma luta pela sobrevivência, enquanto a fera furiosa percorre as ruas do bairro em busca de mais vítimas. Cães e gatos são encontrados mortos e dilacerados, e as pessoas se trancam em suas casas com medo de se tornarem as próximas vítimas. A família Martins sabe a verdade, mas a polícia não acredita neles. Agora, cabe a eles encontrar uma maneira de deter o monstro antes que seja tarde demais. Esta é a história de uma noite aterrorizante, que nunca será esquecida. Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Vídeos novos todos os dias. Então, vamos ao conto assustador de lobisomem. Era um dia frio de outono, quando a família Martins decidiu se reunir para um jantar de Quaresma. A mesa estava posta com uma toalha branca impecável, velas acesas e uma variedade de pratos deliciosos. A família estava reunida e, além deles, alguns convidados especiais também estavam presentes. Entre os convidados, estava um jovem chamado Vicente. Ele era um amigo próximo da família e tinha acabado de voltar de uma viagem pela Europa. Ele estava muito feliz em se juntar à festa, e desfrutar da companhia de todos. Enquanto o jantar começava, a família e os convidados começaram a compartilhar histórias e risadas. Todos estavam se divertindo muito. Vicente estava contando como tinha sido as suas aventuras pela Europa. Todos escutavam atentos e compartilhavam da empolgação dele. Mas, de repente, algo estranho começou a acontecer com Vicente. Ele parecia inquieto, começou a suar frio e a sentir uma dor no estômago. Ele falava que era uma dor que ele jamais havia sentido antes, como se estivesse queimando de dentro para fora. Ele começou a se contorcer na cadeira e caiu no chão pedindo ajuda. Vicente nunca havia sentido nada nem parecido antes, ele se contorcia muito no chão. A princípio, a família, muito assustada com a situação, achou que ele estava apenas tendo algum tipo de problema estomacal, mas logo perceberam que algo muito mais sinistro estava acontecendo com ele naquele momento. De repente, o corpo de Vicente começou a mudar. Sua pele começou a se contrair, suas pernas estavam ficando esquisitas, afinando e crescendo, seus pés esticaram e pelos enormes começaram a aparecer. Na mesma hora, Dona Ana, a matriarca da família Martins, gritou desesperada: "Corre, gente, ele é um lobisomem, corre para o quarto agora." Neste mesmo momento, Vicente se ergueu em sua nova forma e deu um uivado aterrorizante, que foi escutado em toda a vizinhança. Ele tinha acabado de se transformar em um lobisomem enorme, com pelos longos marrom, e seus olhos negros davam medo. O barulho despertou a curiosidade de todos no bairro, muitas pessoas saíram para fora achando que era algum cachorro grande, ou até mesmo um lobo selvagem. Mas o que ninguém sabia, é que naquele momento todos estavam no caminho sangrento desta fera incontrolável. Vicente havia se transformado em um lobisomem bem diante dos olhos da família e dos convidados. Todos conseguiram correr para o quarto e se trancar. Arrastaram os móveis travando a porta, com medo da criatura entrar e matá-los. Ana pediu silêncio a todos, para que não chamassem a atenção da fera. Por alguns instantes, o silêncio imperou naquela casa, todos apavorados dentro do quarto, mal conseguiam respirar, quando de repente se ouve passos largos pelo corredor vindo em direção à porta do quarto. O barulho era como se fosse passos de um cavalo trotando, era muito assustador. Só que de repente esses passos pararam e as pessoas do quarto acharam que ele havia ido embora. Um uivado aterrorizante paralisou a todos. A fera passou suas garras enormes na porta do quarto, fazendo um barulho arrepiante, enquanto farejava pelas frestas da porta. As mulheres e crianças começaram a chorar desesperadas, achando que iriam morrer, quando de repente os passos começaram a se distanciar da porta e um barulho de vidraça quebrando se ouviu.
Mais um uivado forte se ouviu, mas agora distante da casa. A família Martins estava apavorada naquele quarto, não sabia se abria a porta ou não, até que se ouviu gritos na rua. Aí tiveram a certeza de que Vicente, o lobisomem, não estava mais presente naquela casa. O pânico se espalhou rapidamente pelo bairro. Os habitantes começaram a gritar e tentar correr para todos os lados. Enquanto isso, Vicente, agora um lobisomem furioso, começou a atacar os animais e as pessoas ao seu redor. Depois de uma longa noite de pânico e caos, a família Martins finalmente conseguiu pedir ajuda. Eles chamaram a polícia, que já havia sido chamada também por outras pessoas do bairro. Em alguns minutos, chegou 3 viaturas, o pânico já estava formado em todo o bairro, todo mundo falando desesperadamente ao mesmo tempo, até que Ana deu um grito pedindo silêncio. Ela explicou exatamente o que havia acontecido. Um carro, com 2 policiais, ficaram na frente da casa da família Martins, enquanto os outros 2 saíram em busca desta criatura aterrorizante. Os membros da família Martins e os convidados estavam aterrorizados, pois não sabiam onde Vicente poderia estar ou o que ele poderia fazer. Eles temiam pela segurança do bairro, especialmente dos animais de estimação que circulavam pelas ruas. Infelizmente, seus medos se tornaram realidade. Aquela noite não parecia ter fim, houve vários relatos de ataques brutais a cães e gatos na vizinhança. Alguns animais foram encontrados mortos e dilacerados, como se tivessem sido atacados por uma fera selvagem. Além de 2 pessoas encontradas mortas de forma brutal na praça do bairro. Era um casal que caminhava quando o lobisomem os atacou, não tiveram chance alguma. A polícia tentava de todas as formas de encontrar o lobisomem, mas não conseguiu encontrar nenhuma evidência ou pista que levasse à captura de Vicente. Enquanto isso, a família Martins conversava na porta de sua casa, tentando entender como Vicente, um rapaz tranquilo, havia se transformado em um animal cruel como aquele. Eles tinham visto com seus próprios olhos a transformação de Vicente em um lobisomem. E não conseguiam entender como aquilo aconteceu. Enquanto isso, Vicente, ainda como lobisomem, vagava pelas ruas do bairro à noite, em busca de mais vítimas. Ele estava completamente fora de controle, e ninguém parecia capaz de detê-lo. Esse terror foi vivido pelos habitantes, durante alguns dias, até que Vicente foi encontrado numa manhã, após o nascer do sol. Ele estava deitado nu, e coberto de sangue em uma mata próxima a uma lagoa, que ficava a alguns quilômetros da casa da família Martins. Os policiais deram voz de prisão a ele, que foi levado para a delegacia da cidade. Na delegacia, Vicente deu um depoimento falando que foi atacado por um grupo de lobos, numa montanha da Suíça, enquanto viajava pela Europa, mas que apenas havia sido ferido nas pernas por aqueles animais, e que já tinha cicatrizado. Falou também que aquela noite na casa da família Martins, foi a primeira vez que ele havia se transformado, que antes daquela noite tudo estava normal, ele sentia apenas um formigamento pelo corpo, alguns dias antes da lua cheia. Vicente foi levado daquela delegacia, e ninguém mais soube de seu paradeiro. A família Martins acha que ele foi morto, para não alertar a população sobre o assunto de lobisomens, pois até hoje existe um tabu envolvendo esta criatura. As autoridades nunca falam a verdade sobre a existência destas criaturas. O bairro da família Martins nunca se recuperou completamente daquele terrível pesadelo. As pessoas continuaram a falar sobre o lobisomem que havia vagado pelas ruas, matando animais e aterrorizando as pessoas. A família Martins, em particular, nunca esqueceu a noite em que um de seus convidados se transformou em um monstro, e a lembrança daquela noite continuou a assombrá-los pelo resto de suas vidas. E assim termina mais este conto aterrorizante de lobisomem. Antes de finalizar o vídeo, gostaria de perguntar a vocês uma coisa. Vocês acreditam que as autoridades escondem a existência de lobisomens? Ou vocês acham que é apenas mais uma lenda contada para assustar as pessoas? Escrevam nos comentários abaixo, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês.
Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder e para fortalecer o canal deixe o like. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com as histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.